Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia, um excelente início de tarde. Meditação no meio-dia, continuamos com a série de reflexões com Jesus na montanha. Convidamos para a leitura do texto bíblico, Mateus capítulo 5, verso de número 3, que nos diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como falamos anteriormente, as bem-aventuranças são a síntese do caráter cristão ideal que Cristo projetou para a sua igreja. Quando ele apresenta o caráter ideal para a sua igreja, para o cristão genuíno, ele apresenta numa sequência de ação e reação, ou seja, uma atitude emocional é correspondente a um galardão, uma recompensa dada pelo Senhor Jesus. Uma responsabilidade é acompanhada de um privilégio. Então, dessa forma, na primeira das bem-aventuranças, nós vemos a ação que nós devemos ter. Bem-aventurado os pobres de espírito. E a reação da parte do Senhor, que nos diz o texto das Sagradas Escrituras, porque deles é o reino dos céus, ou seja, eles são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Mas o que vem a ser pobreza de espírito? Primeiro nós temos que entender que Jesus não está falando aqui de questões econômicas financeiras, não está falando de bens, de propriedades materiais. Não é esse tipo de pobreza que Jesus está tratando. O Velho Testamento já nos dá nuances do que vem a ser pobre espiritualmente. Está ligado diretamente a um sentimento, a uma ação emocional, uma ação interna de completa dependência de Deus. Salmo 34, versículo 6, se você ler, você vai encontrar o pobre se declarando ali, o salmista orando como um pobre espiritual, dizendo que é incapaz de alcançar a bênção de Deus, por isso precisa da sua graça urgentemente. Também em Isaías 47, verso 17, 18, Deus fazendo promessas riquíssimas para aqueles que são pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua dependência do Altíssimo, prometendo fazer do deserto um rio de água viva, de abrir vale, de abrir água, dar água àquele que está sedento. Então o Velho Testamento já nos dá nuances, mas no Novo Testamento, Jesus no monte é que nos dá o significado ideal. Então, pobre de espírito no Novo Testamento é aquele que reconhece a sua completa falência espiritual. Reconhece que a única coisa que ele é merecedor é a ira e o castigo divino pelos seus pecados. Mas pela graça de Cristo, Deus o faz merecedor da vida eterna. É aquele que reconhece que não são os seus méritos, que não são os seus predicados, que não são as suas virtudes, que não são as suas qualidades que lhe fazem merecedor dos bens do reino, mas que é exatamente a graça de Cristo Jesus nosso Senhor, expressada na cruz do Calvário, pregada entre dois ladrões, depois de sofrer o flagélio romano, derramando seu sangue puro carmesim, sendo atormentado pelos aqueles que lhe insultaram, sendo atormentado por um dos ladrões que estava do seu lado, sofrendo dores espirituais, emocionais e físicas terríveis, a dor do abandono. Mas seu sangue falou mais alto do que o sangue dos animais, o sangue da nova e eterna redenção, que partiu o véu do templo de alto a baixo, que fez mortos ressuscitarem do sepulcro. Pobreza espiritual é reconhecer que esse sacrifício, a morte, a ressurreição de Cristo, é que me faz merecedor de todas as bênçãos que vêm de Deus, do céu, do alto. Não de mim. Isso está bem explicitado na Bíblia, João capítulo 3. Na economia do reino, o bem de consumo mais precioso é a salvação eterna. E é interessante que nem todo o dinheiro do mundo junto daria para comprá-la, porque ela é pela graça, é de graça, é mérito do Salvador Jesus para nós. Nicodemos, príncipe dos judeus, homem rico, poderoso, considerado, conhecedor da lei, religioso ao extremo, orava 3 vezes ao dia, praticava boas obras, dava esmola,
não tinha salvação. Foi procurar em Jesus, nosso Senhor. Ele, sendo rico de bens, sendo rico de conhecimento, sendo rico de posição, sendo farto do espírito de auto-justificação pela religiosidade, pela prática da piedade, pelas orações. Mesmo assim, ele se sentia pobre, ele não tinha salvação, ele tinha tudo, não tinha nada. E foi a Jesus. E Jesus disse: te importa nascer de novo? Como voltarei ao ventre da minha mãe? Não. Nascer da água e do Espírito, aquele Espírito que morreu em Adão. Agora, por Jesus Cristo, nosso Senhor, ele pode ser ressurreto. Nós somos pobres porque nós estamos mortos no nosso delito e pecado. E reconhecemos a nossa completa falência espiritual. E nos rendemos completamente aos pés de Cristo na cruz. E uma gota daquele sangue carmesim repousou sobre a nossa cabeça, nos purificou de todo pecado. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme disse João, nos alcançou e nos abraçou com a sua salvação eterna. Estamos livres. E essa salvação está pronta. A obra da salvação não ficou incompleta. Ela está pronta. Esse é o primeiro aspecto relevante de ser pobre de espírito. O reconhecimento de que eu não tenho em mim nada que me faça, que me possa fazer auto-justificado. Eu só sou justificado pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário, pela sua ressurreição ao terceiro dia. O segundo aspecto importante no Novo Testamento, nós aprendemos a partir de Lucas capítulo 18, verso 9. O fariseu e o publicano. O fariseu usava dois verbos: eu sou, eu tenho, acrescentava com mais um: eu faço. Eu sou diferente dos homens, dos pecadores. Eu dou dízimo. Eu pratico o jejum. Eu tenho, eu sou, eu faço. A autojustificação. Já o publicano, aquele cobrador de impostos que servia a Roma, não se achava nem digno de levantar os seus olhos para o céu, apenas batia no seu peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou miserável pecador. A Bíblia diz que um saiu condenado e outro saiu justificado, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha, Deus o exaltará. Será que ainda hoje nós não temos essa prática penitencial que herdamos do romanismo? Que nós achamos que somos merecedores das bênçãos de Deus pelo fato de praticarmos a piedade? Se você acha que o seu esforço humano lhe faz merecedor da economia do sagrado, eu quero lhe dizer nessa manhã que você está enganado. Eu quero lhe dizer que o seu esforço em praticar a piedade não é meio para alcançar a graça, já é fruto da graça que você alcançou. Alguns irmãos até sobem montes. Tem problema se você gosta de subir monte? Suba monte, ore no monte. Agora, entenda uma coisa: não é o seu sacrifício físico de subir ao monte que lhe fará aceito diante de Deus. Aquele irmão que está dentro do seu quarto, confortável, com a porta fechada, de joelho dobrado, terá a sua oração respondida e aceita da mesma forma. Deus não olha o sacrifício físico, Deus olha para o coração quebrantado. Se você sobe o monte com o coração quebrantado, Deus recebe. Se dentro da sua casa você fecha a porta e ora em segredo, conforme a Bíblia nos instrui, o sacrifício será recebido da mesma forma. E a consequência disso, deles, é o reino dos céus. É interessante que Jesus começa as bem-aventuranças, tratar do caráter cristão, dessas 8 qualidades emocionais que juntas, somadas, agregadas, são iguais ao perfeito caráter cristão, tratando da questão da economia da salvação. Se eu sou pobre, reconheço minha falência espiritual, me jogo aos pés de Cristo na cruz Salvador, o reino de Deus me pertence.
porque Cristo Jesus na cruz me deu esse direito. Lembre-se, pobre, reconhecimento de falência espiritual, de dependência de Deus para tudo. Primeiro para a salvação, depois para todos os bens espirituais da terra. Se eu oro 1 hora, 10 minutos, 15 minutos, o dia inteiro, eu oro porque já recebi graça. Se eu jejum porque recebi graça. Se eu faço boas caridades, eu faço porque recebi graça. Eu não faço essas coisas para receber graça. Eu faço porque já recebi a graça. Elas são a consequência e não a causa. Nunca pense que seu sacrifício humano, se ele for dissociado do coração quebrantado, nunca pense que ele será aceito para Deus. O sacrifício humano, santo, agradável, ele só é recebido para Deus quando ele é acompanhado de um coração desprovido de vaidade e de autojustificação. A atitude não é dizer eu sou, eu tenho, eu faço, mas é bater no peito e dizer eu sou miserável pecador, tem misericórdia de mim, ó Deus. Desses é o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Você que tem desejo de saber o que é a mansidão, o que é a mansidão, o que a Bíblia fala sobre a mansidão, será o próximo aspecto das bem-aventuranças. Manda esse vídeo para a família, compartilhe com seus amigos, seja abençoado em conjunto e que a graça de Deus repouse sobre a tua vida, que você seja farto das bênçãos de Deus no decorrer dessa semana. E lembre-se, deixe de lado todo orgulho, toda vaidade, toda soberba. Não seja tal qual a igreja de Laodiceia, 3,17 de Apocalipse, que se achava rica, mas que para o Salvador ela era pobre, cega e nua. A nossa maior riqueza, a economia do reino, como é diferente. A nossa maior riqueza é reconhecer a nossa pobreza. Que Deus te abençoe, te dê um dia excelente.